Com tantos desfalques, qual seria o time titular do Brasil para enfrentar a França? Endrick deveria ser titular? Eu fui um pouco polêmico e te conto os meus 11 titulares no vídeo de hoje. Lembrando, é a minha opinião, você pode discordar, tá tudo bem, e provavelmente o Ancelotti também deve escalar um time completamente diferente. Tem coisas que não são palpáveis aqui pra gente como gestão de grupo, mas eu vou falar aqui tecnicamente falando o que eu gostaria de ver no jogo contra a França. Começando pelo gol, eu iria de Hugo Souza, e só aqui já vai ter gente comentando, parei no goleiro. Mas vamos lá, nossas 3 opções, nenhuma delas é totalmente confiável, como é o Alisson, apesar de o Alisson também, com esses problemas físicos, você já começa a desconfiar um pouco, muito mais pela essa questão física do que parte técnica. Mas por que o Hugo Souza? Vamos lá, vou descartar os outros 2 primeiro, porque eu acho que faz mais sentido. O Ederson não vem jogando bem no Fenerbahçe, não falha, mas também eu fico repetindo aqui, mas é porque é o que de fato acontece. O Ederson não falha, mas também não faz defesas difíceis como o Hugo Souza. Eu prefiro muito mais um goleiro que vai te salvar em uma bola ou outra. Sim, tem um potencial maior de falha do que o Edson? Tem, mas ainda assim eu prefiro um goleiro que vive um auge técnico melhor, que tem mais um posicionamento melhor, principalmente do que o Ederson, tem mais reflexo. O que o Ederson vai ganhar, e provavelmente por isso o Ancelotti vai escolher ele, é experiência com a camisa da seleção brasileira, Copa do Mundo, campeão de Champions e saída de bola, porque depende muito. Se você for jogar com o Hugo Souza, você vai ter que abrir mão da posse de bola e eu abriria. Eu vou explicar isso mais pra frente, porque que eu não usaria o goleiro, não tentaria chamar a França pra sair jogando. Pra mim esse jogo é pra jogar em transição, até por isso se justifica um pouco a minha escolha pelo Hugo Souza, não seria uma partida em que eu utilizaria tanto assim o goleiro do Corinthians. Se você pegar em percentual de defesas, o Hugo Souza só fica atrás do Bento. O Bento tem 83%, o Hugo Souza 80% e o Ederson já bate os 70%, o que mostra aquilo que eu tô falando. Poderia ser o Bento? Poderia pela fase dele, né? Ele que recuperou o bom futebol nos últimos 2 meses, mais ou menos, mas eu acho que ele já teve oportunidades na seleção. O Hugo teve um jogo só, não foi bem, coloca o cara de novo, deixa ver se ele realmente tem gabarito para ser da seleção brasileira, porque a chance da gente não ter o Alisson também é grande. Vamos ampliar o leque, porque o Ederson eu não confio mais como antigamente. Infelizmente, eu acho que tá mais em declínio, pode até calar minha boca, fazer uma partidaça contra a França, mas não me passa confiança. O Bento, eu até acho que se você pegar nos últimos 2 anos, é o que melhor teve atuações, mas, de novo, em uma liga fraca, eu acho que o Bento passou por um momento de instabilidade, já teve mais oportunidades na seleção do que o Hugo. Eu testaria o Hugo, apesar de novo, eu não confio em nenhum dos 3, acho que os 3 estão muito abaixo do Alisson, mas é o que tem pra hoje. E na minha lista de convocados eu coloquei o Hugo, o Everson e o Alisson. Então eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei anteriormente. Na zaga eu iria de Marquinhos e Bremer. Marquinhos, acho que dispensa muitos comentários, acho que poucas pessoas vão tirar ele do time titular. Num time ideal, talvez a gente possa discutir até com o próprio Bremer ou talvez o Militão, dependendo aí do que a gente quiser pro time. Mas nesse momento, sem o Magalhães, sem o Militão, eu não abriria mão do Marquinhos de jeito nenhum, pela experiência, pelo zagueiro que é, apesar de ser contestado em alguns momentos, eu acho que ainda é um zagueiro de elite, apesar de não estar ali mais no que já foi, né, ali para perto de 2022, que o Marquinhos viveu o auge, mas ainda assim é um zagueiro de alto nível, acho que não tem como tirar ele desse jogo. E na esquerda, você vai falar assim, pô, mas o Bremer, ele é destro, e ele foi convocado como reserva do Marquinhos. Claramente ele foi convocado como reserva do Marquinhos, porque o Léo Pereira é canhoto e o Ibanhas, apesar de ser destro, ele joga bem com as 2 pernas e vem também jogando pela esquerda no Al-Ahly. Então, na teoria, o reserva do Gabriel Magalhães é um dos 2. E eu acredito que até o Ancelotti, para seguir essa linha, talvez vá com um dos 2. Mas eu acho que o Bremer tá tão acima, não é nenhum absurdo o Bremer jogar pela esquerda, ele já jogou assim, até na própria seleção brasileira, se não me engano, não sei se na Copa América, mas eu lembro de ter jogo dele do lado esquerdo, com o Militão ou o Marquinhos na direita. Não é nenhuma dificuldade pro Bremer fazer isso. Eu acho que ele tá tão acima do Léo Pereira e do Ibanhas que eu deslocaria o Bremer pra esquerda, porque é um zagueiraço, vem fazendo uma boa temporada, é o Bremer de alguns anos, é aquele cara confiável por questões físicas também, de novo, né? Impressionante como a seleção vem sofrendo com isso, mas, cara, é o Bremer. Um dos melhores zagueiros do futebol mundial, que eu defendo que ele estando bem, possa até ser titular ao lado do Gabriel Magalhães,
te entrega em bola parada ofensiva e defensiva, marca pivô muito bem. Precisam voltar a ter mais agilidade, né? Você vê que ele tá em alguns lances deixando se escapulir um pouco, mas, de novo, eu não acho que seja um jogo pro Brasil marcar lá em cima, então isso vai pesar pouco. Apesar do ataque da França ser muito rápido, e isso pode ser uma diferença. Por exemplo, se você quiser argumentar que o Ibanhas deve ser o titular porque a França tem um ataque muito rápido, eu até vou entender. Acho que o Léo Pereira tá abaixo dos dois, acho que os dois são bem mais zagueiros do que o Léo Pereira. Acho que com o Ibanhas tem discussão, mas o Bremer, pelo zagueiro, pela experiência, pela liderança também, eu aposto nele para ser o meu titular. Laterais, eu iria com Wesley e Douglas Santos. Na direita, a gente poderia ir com um lateral direito mais ofensivo, mas pro modelo de jogo aqui que eu tô na minha cabeça, eu acho que de fato faz mais sentido ter o Wesley, e não só por isso. Primeiro, o Ibanhas seria uma improvisação, um teste para você fazer contra a França, pode dar totalmente errado, então não acho que é o momento de você fazer isso, eu prefiro muito mais fazer isso contra a Croácia. E o Danilo é o Danilo, por mais que a gente entenda a convocação no sentido de ser um defensor, de ser um lateral direito que poderia fazer a função ali do Éder Militão, não tá bem, não é um cara que me passa confiança. E o Wesley é o único lateral direito de ofício que a gente tem, marca bem, ataca bem, o problema dele é a saída de bola, mas ainda assim, por velocidade também, vai ser difícil para ele marcar o Mbappé, marcar quem mais que vai cair por ali, o Cherki, sei lá, o Dembélé, vai ser difícil, cara, mas qualquer um que cair por ali, ele vai, o zagueiro vai ter, o lateral direito vai ter dificuldade, e eu aposto no Wesley mesmo. Mas ele vem jogando como ala esquerda, cara, mas ele é lateral direito de ofício, não é porque o cara não é FIFA, né, ele jogou na ala esquerda, agora ele só é ala esquerda, ele não é mais lateral direito, não é assim que funciona, o Wesley não esqueceu como joga de lateral direito, e pra mim é uma opção bem clara aqui, de que ele é a melhor opção. E o Douglas Santos na esquerda, o único porém que você pode citar para colocar o Kaique é o fato de o Douglas ter tido o voo cancelado lá da Rússia e vai ter somente um treino com o restante da equipe. Mas eu não acho que isso influencia tanto a ponto de eu colocar um jovem de 23, 24 anos, não lembro ao certo a idade do Kaique, numa fogueira contra a França. Imagina estrear com a camisa da seleção brasileira marcando o Olise. Eu acredito que o Kaique tem a capacidade para fazer isso, tá? Não é essa a questão. Mas o psicológico, o mental, para um jovem que tá chegando na seleção brasileira agora, imagina se ele vai mal. Isso queima todas... A gente vê como que esses jogos grandes têm relevância lá na frente. Até hoje a galera fala do Murilo por causa de um jogo. Então, eu teria esse cuidado de preservar o Kaique, porque eu vejo muito potencial dele para ser até titular da seleção brasileira, mas mais para frente. Não acredito que só porque o Douglas teve pouco tempo de treinamento, que ele deve ser reserva, até porque ele se encaixou muito bem no estilo de jogo do Ancelotti. Não é um cara que, vamos testar alguém ali porque o Douglas já tá pronto. Não é o caso, porque o Douglas enfrentou adversários mais fracos e ao mesmo tempo ele tem pouquíssimos jogos com a seleção brasileira. Se não me engano, chegam a 3 jogos. Então ele precisa também de um teste maior contra um time de mais força, que igual é o da França. Por esses motivos todos, eu não deixaria o Douglas Santos fora, um lateral equilibrado também, e ele pode fazer a saída de 3 ali, que seria feita pelo Alexandro tranquilamente, e é um baita teste pro Douglas Santos também marcar o Olise. Agora, se o Kaique não pode ser queimado pelo Ancelotti, você vai ficar queimado comigo se não deixar o like, hein? Ajuda muito no crescimento do canal, então se você tá curtindo o vídeo, não esqueça de deixar o like, é importante demais. E se você curte o tema seleção brasileira também, tá perdendo tempo de não se inscrever, fica o convite aí, considere, olhe os meus outros vídeos, veja se faz sentido para você, com análises, informações, curiosidades, histórias. Quando tem jogo da seleção brasileira, o foco é mais factual ali, jogo e tal, mas depois a gente aborda outras coisas também. No meio campo, Casemiro e Andrei seriam meus volantes, e eu, pelo que eu vi aí das escalações da galera, eu acho que é o único setor que não tem muita discussão, né? Porque você não vai colocar o Fabinho no lugar do Casemiro, acho que ninguém é doido de fazer isso logo contra a França. E o Andrei, você pode até discutir, mas o Danilo tá jogando bem, não sei o quê, mas pra mim não tem discussão, são níveis hoje um pouco diferentes, e até mesmo defensivamente falando, faz mais sentido você ter o Andrei. Talvez o Danilo ajudaria mais na saída de bola, e é nesse ponto que eu vou tocar daqui a pouquinho, a questão da saída de bola, como é que esse time vai ter esse problema nesse jogo. Com essa escalação minha, né, obviamente, que não deve ser a do Ancelotti. Mas enfim, o Casemiro pra mim indiscutível, titular absoluto, não vou nem perder muito tempo explicando o Casemiro como titular, porque ele tá muito acima do Fabinho nesse momento e é um dos melhores volantes da atual temporada, não só brasileiros, tá? O Casemiro vem jogando é sacanagem. E o Andrei, por mais que ainda oscile, seja reserva lá no Chelsea, o que também não é nenhum absurdo, porque os titulares são 2 dos melhores volantes do mundo, o Enzo,
e o Caicedo. Então qualquer volante que fosse para lá provavelmente seria reserva. Mas o Andrei, o que me preocupa nele é de fato essa saída de bola. E aí chegando onde que eu quero, você tem o Wesley, que não tem muito essa característica, o Bremer, que apesar de ser um bom zagueiro e não comprometer na saída de bola, também não é um cara com muita capacidade de sair jogando, ele é mais ou menos no estilo do Gabriel Magalhães, não compromete, mas também não vai achar aquela saída de bola espetacular, e o Douglas Santos também não é muito um cara de base da jogada. Então você vai ter o Marquinhos, que é um bom construtor, ok? E o Casemiro, que também já está acostumado a fazer esse tipo de saída de bola. Além disso, tendo o Hugo Souza no campo, bota esse time para transição, porque saída de bola não vai dar. O Andrei também não é um cara que, por exemplo, o Andrei não vai ser o Bruno que vai girar para cima da marcação, clarear o jogo, fazer aquela inversão, não é a dele. Ele vai receber, vai achar provavelmente de primeira, o Andrei dá muitos toques de primeira, mas se ele receber pressionado, e eu imagino que a França deve marcar um pouco mais em cima, ele não tem essa característica de girar, de olhar o jogo, de ser um camisa 8 mesmo, assim, na essência da posição, ali igual é o Bruno, de ter essa capacidade de girar, de encontrar o passe entre linhas. Ele até tem, mas de frente, né, quando tá um pouco mais livre. Então me preocupa, com essa escalação eu jogaria totalmente em transição. Mas acho que em termos de nomes, seria a melhor escolha, até porque o Danilo acho que tá chegando agora e faz mais sentido você ter um Andrei que é um baita defensor, um baita mordedor ali no meio de campo para defender na seleção brasileira. E no ataque, sim, eu iria com o Endrick titular e vou explicar. Eu iria com o Endrick na direita, Rafinha na esquerda, Matheus Cunha por dentro, ao lado do Vinícius Júnior, um 4-2-4. Primeiro, por que o Endrick? Eu tenho alguns motivos para isso, tá? Primeiro, como eu falei, a gente vai ter o Wesley na direita nessa escalação minha aqui, então bota o corredor pro Wesley e o Endrick puxando para dentro, algo como o Estevão vinha fazendo com o Ancelotti. Beleza, esse é um dos motivos. Segundo, se não fosse o Endrick, o cara mais preparado para ser titular seria o João Pedro, não seria nem o Luiz Henrique. E aí, o que teria que ser feito para o João Pedro ser titular? O Rafinha ir para a direita e o Vinícius Júnior ir para a esquerda e o Matheus Cunha formar essa dupla com o João Pedro. E, inicialmente, essa seria uma escalação ideal, porque por mais que o Endrick seja um espetáculo, eu acho que vai se tornar um gênio, vai ser, assim, potencial de ser melhor do mundo, beleza. Mas hoje, quem eu confio mais para ser titular é até o João Pedro. Só que, por dois motivos, eu vou confiar no Endrick na direita. Primeiro, eu não quero tirar o Rafinha da esquerda. Acho que o Rafinha na esquerda é outro jogador, é outra parada. O Rafinha na direita vira muito mais um construtor que vai puxar para dentro, e o Rafinha na esquerda é aquele ataque ao espaço, e num contra-ataque ele mata a partida. Então eu não quero tirar o Rafinha da esquerda, e aí sobram duas opções na direita, o Endrick e o Luiz Henrique. Eu apostaria, eu acho que o Ancelotti vai com o Luiz Henrique, tá? Por mais que, ou então vai jogar o Rafinha pra direita e colocar o João Pedro. Não acho que o Endrick vai ser titular, tá chegando agora, o Ancelotti já mostrou que, né, não é assim fanzaço do Endrick, né, não dava tantos minutos pra ele assim no Real Madrid. Eu acho que ele vai com o Luiz Henrique, mas eu iria com o Endrick justamente por essa capacidade de correr pra dentro, por capacidade de gerar jogo, que o Endrick toda hora ele pega na bola, ele vai pra cima, ele quer fazer o gol, ele finaliza, ele tenta uma jogada diferente, e eu acho que o Brasil vai precisar disso nessa partida. O que fica uma pulga atrás da orelha é a questão defensiva. Se o Matheus Cunha, o Vini e o Rafinha entregam muito nesse sentido, o Endrick nem tanto. E o Brasil vai precisar dos 4 atacantes voltando o tempo inteiro, porque, principalmente na direita, o Endrick, ele vai marcar o Theo Hernandes. Então, mas nada que não se ajuste também com uma conversa, com os treinamentos ali, eu acho que não seria um motivo para eu barrar o Endrick. Na esquerda, o Rafinha é indiscutível, na minha opinião. Acho que não tem muito o que falar, o Rafinha é um dos melhores do mundo, assim como o Vinícius Júnior, jogando um absurdo lá no Real Madrid. E sim, eu gostaria de ver mais o Vini por dentro, porque eu acho que essa posição que ele tem rendido mais é até para abrir espaço pelo Rafinha, e os dois invertendo ali, assim como foi com o Rodrigo. Toda hora, o Rafinha puxa para dentro, o Vini abre, cai o Matheus Cunha por ali, não precisa ser uma parada fixa. E por que o Matheus Cunha e não o João Pedro? Você pode falar, pô, dava pra jogar com o João Pedro, não dava não? Dava. Só que o Matheus Cunha, ele tem essa característica muito mais de amador do que o João Pedro. Eu sei que o João Pedro já jogou como meia no Chelsea, mas os dois, até se você ver a entrevista deles lá na Cazé TV, é o contrário. O Matheus Cunha fala que ele foi improvisado como 9, mas que ele sempre foi meia, e o João Pedro já é o contrário. Ele fala que joga como meia, mas ele sempre foi 9. Então, vamos respeitar a opção dos caras e não só
por isso, por questão de característica. O Matheus Cunha, ele tem muito mais perfil de armador, de receber a bola de costas, de virar, não ser o pivô, mas de virar para cima do marcador, de progredir para puxar contra-ataque. Eu acho que o Matheus Cunha consegue fazer muito melhor essa ligação entre meio campo e ataque do que o João Pedro, que seria mais um finalizador, um 9, um pouco mais de área, apesar de também não ser. O João Pedro é muito móvel, que ganha mais disputas aéreas, que joga um pouco mais, que consegue fazer o pivô. Acho que o João Pedro tem entregado muito e provavelmente ele vai entrar ao longo da partida. Sou fãzaço do João Pedro, vem merecendo minutos com a seleção, mas por tudo isso que eu falei, por questão de encaixe, de não ter que deslocar o Rafinha, pelo Matheus Cunha ter essa característica de maior ligação, eu deixaria o João Pedro no banco com muita dor na consciência, porque o João Pedro vem merecendo minutos, mas o Endrick é muito diferente. E por mais que eu tenha falado que hoje eu preferi o João Pedro em algum momento, nesse encaixe aqui específico, para não tirar o Rafinha da esquerda, eu iria com o Endrick na direita. Enfim, essa é a minha escalação, só para passar ela aqui então, né? Hugo Souza no gol, Wesley na direita, Marquinhos e Bremer na zaga e Douglas Santos na esquerda, Casemiro e Andrei, Endrick, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. É o suficiente para ganhar da França? Isso eu vou falar nos próximos vídeos, então se você não quer perder, se inscreva aqui e fica o convite para você também deixar nos comentários. Fala aí qual seria a sua escalação, o que você discorda de mim, mas discorda com argumentos, porque falar assim, porra, sabe de nada, não sei o que, erra um, não erra um, erra tudo. Comenta aí, pô, não tem problema você discordar de mim, mas explica por que você discorda. Pô, eu acho que o fulano é melhor, eu acho que ciclano nessa posição não rende, então não tem problema discordar, mas explica até para enriquecer o debate aí com outros inscritos. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.